Glória a Jesus. Pai, nós te damos graças, Deus, nesta manhã, pela presença do Teu Espírito neste lugar. Obrigado, Jesus, por conceder-nos um tempo tão santo, tão poderoso, tão maravilhoso, cheio de graça e misericórdia. Não pelo facto de nós estarmos aqui e cantarmos lindas canções, não é isso que torna o ambiente mais santo, mas é a Tua presença, Senhor. A presença do grande Eu Sou, a presença do Deus manifesto neste lugar. Santifica o coração do pecador, liberta todo aquele que está oprimido, dá força ao cansado, levanta, Senhor, aquele que caiu. Então, em nome de Jesus, Deus, nós continuamos a adorar o Teu santo e sagrado nome nesta manhã, enquanto louvamos, enquanto escutamos a Tua palavra, Senhor. Pai, concede-nos um espírito de atenção, possamos estar atentos ao mover do Teu Espírito e àquilo que queres falar à Tua igreja. Toque em cada coração aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Que seja mais um dia memorável para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem ocupar os vossos assentos. Cumprimento toda a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço à equipa de louvor. Obrigado por este tempo precioso de adoração, exaltação e de gratidão a Deus por este dia tão precioso que foi para nós, para toda a igreja, que é o dia de Pentecostes, dia memorável para todos nós. Amém? A partir daquele dia a igreja não foi mais a mesma. Amém? O dia de Pentecostes marcou a história da igreja. O dia de Pentecostes marcou a nossa vida. Não só daqueles discípulos que estavam reunidos naquele lugar, mas também até aos dias de hoje, aquele dia, aquela experiência vivida e passada pelos nossos antepassados, pelos pais da igreja, pelos nossos pais, e agora que cumpre o nosso papel, passarmos aos nossos filhos essa experiência. Amém? Através do nosso Santo Deus. Cumprimento toda a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus e todos aqueles que assistem através das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor, esta casa de oração. Quantos estão expectantes com aquilo que Deus irá fazer nesta manhã? Um amém meio... Amém. O pregador precisa de ânimo também. Um amém, dá um amém bem fervoroso. Um amém que nasceu assim, mas que depois permaneceu e finalizou cheio de power. Agora do início ao fim, um amém bem... Mas espera aí, enche primeiro o teu pulmão. Amém. Glória a Deus. Foi só para quebrar o gelo. Amém. Para te dar ânimo. E também para incentivares o pastor que irá pregar aqui a mensagem. Amém. Que Deus nos dê um tempo precioso. Vamos ler aqui 2 textos. E não vão precisar de abrir. Vão simplesmente acompanhar o texto, os 2 que eu vou citar. E depois você vai abrir já no livro de Jonas, capítulo 1. Versículo 1, abra já no livro de Jonas, mas para contextualizar, disseram-me que eu pregava muito para este lado, esta semana vou tentar, e não vou fugir deste ponto aqui, verdade? Não posso fugir, estou muito limitado, já me sinto preso. Então vou tentar pregar para os 2 lados, amém? É falta de prática, ok? Às vezes não estou habituado muito aos diretos, então vou tentar agilizar e não faltar ao respeito com os irmãos, amém? Se eu pender mais para este lado, é que os glórias, os aleluias estão a vir mais, então você tem que me ajudar a pregar neste lado, amém? Mas sintam-se todos abençoados com a mensagem é para todos nós, inclusive eu, amém? Primeiramente. Então, Jonas capítulo 1, quem já abriu? Amém? Enquanto o tecladista que eu contratei já está aí a bombar, o tecladista, tive que contratar um, pronto. Jonas capítulo 1 está aberto? Amém. Vamos ler Hebreus capítulo 12 para contextualizar a mensagem que eu quero falar e para ajudar-nos a direcionar aquilo que nós queremos esmiuçar, debruçar-nos nesta manhã. O autor da carta aos Hebreus capítulo 12, versículo 15, escreve: atentando como diligentemente. O autor da carta aos Hebreus recomenda, direciona, imprime de forma imperativa a que os irmãos se direcionem como diligentemente
porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, em meio a essa catástrofe, a essas perseguições, é de suma importância, irmãos, hebreus, que de nenhuma forma nascem em vosso coração raízes de amargura. Porquê? Para que muitos que estejam ao vosso redor não sejam contaminados. Parafraseando aquilo que o autor da carta aos Hebreus escreve. Ok? De forma imperativa. Sejam limpos de coração. Deem bom testemunho em meio a todas essas perseguições, em meio a todos esses desafios que vocês estão a passar. Não deixem que as raízes de amargura corrompem o vosso coração. E façam isso de forma diligente, com zelo, com dedicação. São vocês que têm que cuidar do vosso coração. Porque já o rei Salomão havia escrito, Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que você deve guardar é o quê? É o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. As fontes da vida. Amém? Então, já no livro de Jonas, nós vamos mais à frente ler alguns versículos. Aliás, vamos dar uma passagem por todo o livro. São apenas quantos capítulos? 4 capítulos. Uma história que toda a gente com certeza já deve conhecer, mas através desta história que nós, ou grande parte, já conhece, vamos aprender aqui uma grande lição. E o tema da mensagem de hoje é as feridas de um profeta. Eu já ministrei aqui os conselhos de um apóstolo, um conselheiro para a vida, e tudo isso indicava que, de alguma forma, tanto o apóstolo como os conselhos que nós temos que ter na nossa vida, eles devem edificar, mas também um profeta, para além de edificar, levar uma palavra profética a um povo, uma nação, ele também passa por situações de amargura, de tristeza, de dor, de mágoa. E é sobre isso que nós vamos falar. Sobre essas feridas. Causa, efeito de um profeta que tinha chamado específico a uma nação e a um povo. Então, o coração humano é a sede dos nossos pensamentos. Diz assim comigo. Prometo não voltar a pedir para repetir, ok? É só para você criar alguma dicção, ok? Para dizer amém e glória a Deus. O coração... Senão não vou pregar. Eu estou a pregar aqui com todo o power. Vi um chazinho, um chá verde, não sei o que o chá tinha. Está aqui. O coração é a sede dos nossos pensamentos. O coração é a sede das nossas emoções. O coração é a sede dos nossos sentimentos. I love you. Pronto, vem do coração. No Velho Testamento, coração no hebraico está referido, é dito como a palavra lev. No Velho Testamento, quando nós olhamos para a palavra coração, no hebraico, lev. Fala um pouco de hebraico. Lev. Lev. Isso é francês, ok? Já no Novo Testamento, no grego, é cardia, ok? Então, lev, no mais profundo significado desta palavra, significa órgão humano central, digamos assim. A definição de lev no hebraico é órgão humano central. Representa o nosso ser interior. E nós vamos ver algumas passagens, só de leve, muito rapidamente, só para fazermos aqui uma aula de história. Quantos gostavam de história?
Ok? Então, vamos ver algumas passagens, vou citar alguns textos em que os autores, quando citam no hebraico a palavra lev, descrevem as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa forma de amar, a nossa forma de chorar, a nossa forma de pecar. Então, descreve quem nós somos. Então, a palavra leve, na palavra hebraica, no significado hebraico, num sentido mais profundo, refere-se a uma pessoa honrada. A palavra leve, no hebraico, refere-se ou descreve uma pessoa que é honrada. Amém? E está lá em Salmo 51:10, Salmo 101:2 e Salmo 119, versículo 80. E a palavra no hebraico quer dizer, esta expressão de uma pessoa honrada e vamos falar um pouco de hebraico hoje, ok? Yashar lev. Se eu te referir assim, Yashar lev, és uma pessoa honrada. Mas também descreve uma pessoa teimosa. E como é que se diz, ou como é que se descreve no hebraico, usando a palavra no mais profundo, coração, lev, uma pessoa teimosa. Kash lev. Não diga isso ao seu esposo. Ok? Está lá em Ezequiel capítulo 3, versículo 7. Se eu estiver a falar mal hebraico, no final depois corrijo-me, ok? Estou a tentar, a pouco e pouco. Kashlev é uma pessoa que é teimosa. Tudo isso descreve a forma como a pessoa age, comporta, descreve o coração daquela pessoa. Você é Kashlev, é teimosa, no hebraico. Uma pessoa arrogante. Como é que o autor de Provérbios descreve a pessoa, o coração? Provérbios 16:5. Uma pessoa arrogante é culpada de Jevalev. Jevalev, coração elevado, coração arrogante. É assim que o autor descreve e emprega no mais profundo, no hebraico, a palavra coração. Como é que na Bíblia, em Salmo 12, versículo 2, a Bíblia se refere, usando a palavra coração, a palavra lev, para uma pessoa desonesta. Levav, lev. Lev, va, lev. É um coração duplo. É uma pessoa que tem um coração duplo. Ok? Não é uma pessoa age de duas formas, consoante sentir favorável ou agradar mais a maioria. Coração dividido. Uma pessoa corajosa. Amós capítulo 2, versículo 16. Amitzlev. Amitzlev é uma pessoa corajosa. Tem um coração poderoso. No entanto, depois desta aula de hebraico, quando se aprendeu aqui alguma coisa? Como é que se diz coração corajoso? Pois. Então agora, coração, uma pessoa com um coração, deixa lá aqui, elegante, elevado, arrogante. Como é que se diz? Eu tive Jevav lev. Só para dar aqui um pouco sobre as várias formas e os direcionamentos que a Bíblia nos dá em relação à forma que nós somos e o mais profundo significado da palavra coração. No entanto, Salomão escreve o seu maior conselho em relação à forma que nós temos que agir para com o nosso coração. Ele dá a sua maior orientação, ok? E dos 3 livros que ele escreveu, Provérbios, Cantares e Eclesiastes, este é o maior conselho que é: guarda o teu coração. Existe muita importância em nós guardarmos. E a palavra guardar, também no hebraico, não quero esmiuçar muito, é como colocares dentro de um cofre. É colocares o coração inacessível a alguém. Até mesmo, muitas vezes, a ti mesmo. As tuas emoções. Guarda-o não só dos demais, mas guarda-o também de ti, das tuas emoções, que corrompem o teu coração e levam-te a agir de determinada forma e a ser descrito como as palavras que eu acabei de dizer, deselegante, honrado, etc. Guarda o teu coração. E porquê guarda? Porque é ele que nos domina. É o coração que é responsável por conduzir-nos, levar-nos a agir de determinada forma. É o coração e através do mesmo que nós tomamos decisões,
ações. Temos reações de acordo com aquilo que o nosso coração dá informação para fazer. Nós reagimos, agimos de acordo com aquilo que está no nosso coração. Então o coração é a sede dos nossos pensamentos, é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então por isso ele deve ser guardado. Guardado do que especificamente no contexto da mensagem de hoje, das nossas feridas. O nosso coração tem que ser guardado principalmente por causa das nossas feridas. Não importando quem as cometeu, onde, quando, porquê, qual a razão. Tens que guardar o teu coração das feridas, das raízes de amargura. Tens que guardar o teu coração do quê? Das picuices. Tens que guardar o teu coração dos traumas. Identificaste o trauma pelo qual passaste. Guarda o teu coração. Pede cura a Deus. Retira o teu coração disso. Porquê? Porque Ele é a sede dos pensamentos, Ele é a sede das emoções, Ele é a sede dos sentimentos, Ele é quem nos faz agir, é quem nos faz reagir. Tenho que falar mais devagar, também chamaram a atenção que eu falava muito rápido. Então, se Ele é a sede das emoções, sentimentos, ações que nos levam a reagir, a agir, nós temos que o guardar das picuices, temos que o guardar dos traumas pelo qual passamos, independentemente se foi na infância, na adolescência, na idade adulta, até mesmo agora, hoje, há bocado. Guarda o teu coração. Eu não consigo olhar para esta multidão e discernir, pensar, talvez da vida pessoal de alguns, eu conheça, e não vou ser hipócrita em relação a isso, talvez eu conheço a vida de alguns mais pessoalmente e sei pelo qual estás a passar. O trauma, o problema, estás a passar. Mas Deus sabe quantas pessoas estão aqui e têm feridas no coração. Estão a sangrar, inclusive essas feridas. Sabem, quando nós não tratamos de uma ferida, sabem o que é que ela acontece? Algumas saram, normalmente, sem pôr betadine, sem nada, acabam por sarar, criar a crosta. Você fica curioso e fica lá a tirar a culpa. Verdade ou não? Tenta tirar a crosta ou não? Dói, mas você tenta, sim ou não? Faz com que ela sangre novamente. Verdade ou não? Faz com que ela sangre novamente. Dói, mas você gosta de ir lá tocar, tirar, quer se ver ali daquela crosta. Verdade ou não? É o que acontece muitas vezes connosco. Cutucamos a ferida, despertamos a ferida, fazemos nós próprios. Já não foi a queda, já não foi o acidente. Somos nós que rasgamos, ferimos a nossa carne. Porquê? Porque nos traz algum prazer, algum conforto de alguma maneira. Então quantas pessoas estão aqui com feridas na alma? Quantas pessoas estão aqui que são constantemente assíduas no culto, mas estão feridas, amarguradas, sangadas, com tudo e com todos. Pessoas que estão aqui mal resolvidas, que ainda não encontraram o seu propósito. Porquê? Porque estão a sangrar, têm feridas e não foram tratadas. Quantas pessoas estão aqui que, independentemente da situação, estão feridas e ainda não conseguiram lidar, tratar essa ferida, colocar o medicamento certo. Estás aqui com um trauma, com uma mágoa, não consegues superar. E a cada dia que passa, raízes e raízes crescem e continuas amargurado, amargurada e com muita dor. E derivado disso, a tua vida não progride, não avança, não vences, não conquistas os teus sonhos, não alcanças o melhor de Deus, o infinitamente mais de Deus. Já preguei, já ouviste, regozijai-vos, mais uma vez vos digo, regozijai-vos, mas não conseguem, só sai tristeza, dor. Porquê? Porque há uma ferida, há um profeta ferido, há um irmão ferido, há uma irmã ferida, há um pastor ferido, um levita ferido, neste lugar. E à luz das Sagradas Escrituras, hoje neste lugar, nós vamos entender com profundidade, com base na vida, no ofício de profeta de Jonas, aquilo que nós podemos estar a passar hoje. Nós hoje vamos aprender e entender que 90% das situações menos boas, que nos travam, que nos param, que nos paralisam, discussões, não consigo viver o dia de hoje, muito menos o de amanhã.
estão nas feridas que temos no coração e na nossa alma. Por isso hoje é um dia de cura. Hoje é um dia que nós temos que ser curados. Dê para onde der. Dê para onde der. Você tem que ir às urgências de Deus nesta manhã. Derramar-se no altar de Deus. Deus, eu não quero conviver mais com esta ferida, com esta chaga. Eu quero ser curado, Jesus. Isto não me deixa vencer. Talvez muitos conseguem discernir e ver as patologias dessa doença e dessa ferida, as causas. Através das situações que ocorrem diariamente, não vencem, não conquistam, se sentem mal por tudo e por todos, não conseguem alegrar-se que os se alegram, chorar que os que choram, não conseguem apoiar. Se tudo vai bem é porque estão mal, porque vai bem. Se tudo vai mal é estão mal porque está mal. Se prega o X é porque prega o X, prega o Y. Se a parede é preta, há pessoas que ficam amarguradas, tristes por isso. Não é brincadeira o que eu estou a dizer. Há pessoas, há irmãos que ficam chateados. Como se prega, como se fala, como se canta. Meu Deus do céu. São feridas que param o teu ministério. Nesse sentido, não vendo melhor história para retratar esse assunto, vamos olhar para a história de Jonas. O profeta Jonas e as feridas deste profeta que não foram curadas. Amém? O profeta Jonas narra uma história interessante, poderosa. Como? Desobedeceu? Sim. Se há pastor, se há profeta com maior eficiência no seu sermão, não olhando para a qualidade do mesmo, claro, já vamos ver isso, é aquele que com o menor sermão conseguiu salvar mais gente. Então, se existe uma passagem bíblica onde o poder de Deus foi manifesto de uma forma sobrenatural, a graça de Deus foi manifesta de uma forma sobrenatural, foi através deste homem, onde ele prega um sermão para 100.000 pessoas ou mais, e naquele lugar, naquela cidade de Nínive, se vive o maior avivamento. Então é uma história em que o profeta, através do profeta, Deus manifesta a sua presença e 100.000, 120.000 pessoas se convertem-se. Então Jonas é levado à cidade de Nínive para pregar a salvação. Para pregar a salvação. Diz assim comigo, para pregar a salvação. Jonas foi chamado para pregar a salvação. Jonas foi chamado, foi ordenado a pregar, enquadra-te, para pregar a salvação, independentemente de quem fosse. Você recebeu uma ordem, cumpra. Deus falou, fala. Deus ordenou, cumpra. Então nós vamos passar por este livro e vamos ver, primeiro ponto, Jonas recebe uma ordem de Deus, ou Deus dá uma ordem ao profeta. Jonas capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, ao dizer, dispõe-te, como profeta, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Deus dá uma ordem a Jonas. Jonas tinha que cumprir o ofício de profeta. Eu já disse que existem pessoas que podem profetizar, são profetas, mas existem pessoas que têm o ofício de profeta. E o ofício de profeta é falar a nações, a continentes, a populações. Mas você pode dar, se não tem o ofício de profeta, você pode declarar, eu profetizo em nome de Jesus, uma vida abundante, vida em abundância. Entende? Mas o ofício do profeta era alguém que tinha um trabalho, uma intimidade com Deus por uma ação, um ofício mais abrangente. E era nisso que consistia o ofício deste profeta. Receber a mensagem de Deus, enviar a mensagem de Deus, comunicar a mensagem de comunicar a mensagem de Deus. Temos isso em comum com Jonas. Nós fomos chamados para comunicar a mensagem de Deus.
Não foi a sua mensagem, não foi aquilo que brota ao seu coração, mas a mensagem de Deus. Então, era comum Deus enviar profetas, tal como enviou o seu pai, Amitai, e o mesmo tinha o ofício do profeta. Amém? Então Deus enviava profetas para comunicar a cidades, a povos, a sua mensagem. E foi isso que aconteceu com Jonas. Deus ordenou Jonas que fosse aonde? Bora, a Nínive. Mas algo acontece, algo que não era normal àquele tempo. Hoje já é mais, o povo é mais desobediente, a gente não cumpre assim tanto, só se as coisas estiverem... Verdade ou não? Estou incluído, ok? Às vezes precisamos de um ambiente mais propício para buscar a... É verdade. Só se forem 10 ou 20, evangelizar é que eu vou, se for sozinho já não me sinto à vontade. Hoje já estamos mais... Identifica-te. Identifiquemo-nos. Presta atenção, aqui neste texto acontece algo inesperado, algo incompreensível, algo impensável, tendo em conta os ofícios, ou o dever que os mesmos tinham para com Deus. Jonas desobedece, recusa-se. E repara que ele nem pensou duas vezes. Todos nós sabemos que Deus enviou a Nínive e ele vai para um lado contrário. Jonas capítulo 1, versículo 3, Jonas se dispôs para fugir, diz a palavra do Senhor. Fugir da presença do Senhor, como isso fosse possível. Alguém com o coração ferido toma decisões como o Senhor não tivesse a capacidade de saber o que Ele está a fazer. E depois exclama, mas porquê é que isso está a acontecer? Verdade ou não? Um profeta, ofício de profeta, educado, disciplinado na Torá, conhecimento que havia sido passado pelo seu pai, ele cresceu junto do pai, sabia o que o pai fazia, se dispôs, teve iniciativa para fugir da presença do Senhor para Tarsis. O que é que está a acontecer aqui? É algo incomum, porque jamais um profeta deveria ter uma atitude destas. Ele sabia quem era o Senhor, ele já havia aprendido sobre o ofício de profeta. Os profetas eram chamados para uma determinada missão, para cumprir determinado chamado. Os profetas eram chamados a obedecer a Deus. Ponto. O profeta, e se não? Eu mandei, não há e se. E se eu fizer, não. É como eu te estou a dizer. Eles tinham que obedecer a Deus. Eles tinham que anunciar a palavra de Deus. E Jonas, como todos nós sabemos, ele não vai. E para além de não ir, faz o inverso. Estou até aqui, tudo tranquilo. Todos nós já sabíamos e entendemos. E talvez consigamos entender para a nossa vida e aplicar na nossa vida. Então ele embarca no navio e vai lado contrário, para Tarsis. Inesperadamente para os 25 que estavam naquele barco, porque um barco com porão tinha entre 15 a 25 tripulantes, e também inesperadamente para Jonas, porque ele se dispôs a fugir da presença do Senhor, ele pensava que aquilo acontecia e estava a andar, que conseguia, mas nós sabemos que uma grande tempestade veio, colocando em risco a vida tanto dos 25 tripulantes como a vida de Jonas. E Jonas diz, eu sou hebreu, o problema está aqui. Atirem-me ao mar que tudo vai cessar. Jonas, na verdade, se dispôs completamente para aquelas 25 pessoas. Jonas sabia que aquilo que estava a acontecer, por mais estranho que parecesse, era por causa dele. Jonas estava com um comportamento estranho, desobedeceu a Deus, negou-se a cumprir a ordem de Deus, veio uma tempestade sobre o barco. Será que nós não nos conseguimos identificar? Que comportamento estranho. Escuta, se tu não consegues identificar plausivelmente a patologia da tua ferida, do teu coração, repara nos comportamentos que tens tido, nas palavras que tens dito, na forma como tens agido. Olha para a tua esposa, olha para o teu esposo. Que comportamentos estranhos temos nós tido? Examinemos-nos nós. Examinemo-nos a nós mesmos. E que comportamentos estranhos nós temos tido diante de Deus, diante das pessoas. Como pais, temos tido comportamentos estranhos. Como filhos, temos tido comportamentos estranhos. Como levitas, temos tido comportamentos estranhos. Como líderes, pastores, temos tido comportamentos estranhos, meus irmãos. Esta análise nós temos que fazer, porque esta análise vai ajudar-te a saber
se tens alguma ferida no teu coração ou não. Jesus não veio para condenar-nos, veio para nos anunciar o reino de Deus e curar as nossas feridas. Para quê? Para que possam ter vida e vida em abundância nesta terra. E quando chegar o grande dia, o grande eu sou, poder nos levar para junto do seu Pai. Esta é a ideia, este é o fundamento de nós querermos e desejarmos que as nossas feridas sejam curadas. Jonas está a ter um comportamento estranho. Agora vamos ver as consequências da desobediência de Jonas. Jonas estava no navio e veio uma grande tempestade. Aquele navio quase foi destruído. Jonas é lançado ao mar, pois assumiu a sua culpa, conseguiu discernir a culpa. Foi engolido por um peixe. Chamemos-lhe baleia hoje, nesta manhã. Foi engolido por uma baleia. Passou as passas do Algarve dentro da baleia. Quantos conhecem essa expressão? Os portugueses. Opa, viva aí, os portugueses estão aí. Quebrou a cara dentro da baleia. Pronto. De certa forma foi a disciplina de Deus naquele lugar. Jonas capítulo 1, versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte e fez no mar uma grande tempestade. Foi a consequência da desobediência. Foi lançado ao mar. O peixe engoliu. Esteve nas mais profundezas daquele mar durante 3 dias. Sofreu aflições. Eu não sei quantos estiveram já dentro da barriga de um peixe. Para mim tinha que ser um ganda peixe. Sou um bocado grande. Para alguns podia ser um carapau, mas não estou a brincar. Consequência da desobediência. Que nós entendamos que a consequência da desobediência é pesada. Traz às nossas vidas um castigo muito pesado. E pode partir, destruir o teu barco. Este é o pano de fundo. Antes de passar para o tema específico, as feridas de Jonas. Este é o contexto em que Jonas está. Este é o pano de fundo de tudo aquilo que está a acontecer com o profeta. Deus dá uma ordem, ele desobedece e por consequência vêm as consequências e foi engolido pela baleia. Agora vamos ver dentro da baleia a ação e a reação de Jonas. Todos nós sabemos que 3 dias ele permaneceu lá dentro e com agonia, o texto diz, Jonas 2, versículo 1 a 2, então Jonas, dentro do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Jonas, perante a consequência, escuta, perante a consequência reconhece quem é o seu Deus. Perante a amargura do seu coração, a angústia da sua alma, a ansiedade com certeza, Jonas reconhece quem é o seu Deus. Perante aquela situação trágica, perante uma consequência, Jonas tem mais ou menos uma ação que se assemelha a um profeta, que é reconhecer quem é a sua autoridade e o poder que o seu Deus tem, ok? No entanto, já vamos ver a forma em que está o coração de Jonas. Escuta, por mais rebeldes que nós sejamos, por mais desobedientes que nós sejamos, lembremos-nos sempre que temos um Deus gracioso, misericordioso. Escuta, Deus está desejoso de te dar uma segunda chance. Ele ama dar uma segunda oportunidade para que você reconheça e se reconcilie. Deus é um Deus maravilhoso, poderoso. E aparentemente parecia que Jonas tinha caído a ficha de Jonas. Mas não, Jonas 2:10. Falou, pois, o Senhor ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Agora vamos ver o recomeço. Ok, até aqui parece que Jonas já entendeu a mensagem, já entendeu o castigo, já entendeu todas as coisas. Agora vamos ver o recomeço de Jonas. Diz o seguinte, depois de ter mandado uma vez, Jonas ter desobedecido, o castigo ter vindo, Jonas ter buscado ou ter procurado a misericórdia e reconhecido a misericórdia de Deus, Deus ter derramado misericórdia,
sobre Jonas. Jonas é pela segunda vez ordenado: vai até Nínive, vai até as grandes cidades de Nínive e prega ao teu povo. Mas desta vez Jonas obedece. Desta vez Jonas não vira as costas. Poxa, já fui engolido por um peixe, já estive 3 dias em Margadú, deixa lá. Mas será que estas palavras coincidem com aquilo que está no coração? Será que esta obediência é uma obediência fidedigna? Será que esta obediência que Jonas está a ter neste momento é uma obediência sentida por Deus? Jonas 3:1-4 diz o seguinte: veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Era muito grande. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: olha o sermão de Jonas, nem é preciso esboço para isto. Ainda 40 dias e Nínive será destruída, subvertida. Deus dá uma oportunidade a Jonas, Jonas pega essa oportunidade e vai pregar. Na sua segunda chance, Jonas vai pregar. Então nós podemos ver a oscilação emocional da vida de Jonas. Não percam a vossa atenção, aqui o assistente vai-me só dar uma ajuda aqui no... Solta o playback para eu cantar um bocadinho. Tá bom, meu irmão. Tá bom. Saltar, dás-me um outro micro e a gente prega. Sem micro também. Então podemos ver um gráfico. A desobediência, certo? O castigo, a misericórdia de Deus e um novo recomeço. Ok? Mas conjunção advertiva. No entanto, não obstante, todavia, existe algo que não está bem no coração de Jonas. Apesar de haver uma segunda chance, apesar de Jonas ter disponibilizado, disposto a pregar aos ninivitas, algo não está bem no coração de Jonas. O profeta tem uma ferida no coração. Por que é que Jonas desobedeceu? E o interessante neste texto é nós avaliarmos isso. A razão e os motivos da desobediência de Jonas. A razão e o motivo de Jonas ter descaradamente desobedecido a Deus. E para que isso aconteça, é preciso nós voltarmos um pouco na história. E no primeiro versículo a Bíblia refere Jonas, filho de Amitai. Jonas, filho de Amitai. Era suposto Jonas agir como Elias. Deus mandava Elias, Elias ia. Deus enviava Elias e Elias ia. Deus enviava Elias a pregar e Jeremias e eis que te digo, eis que o Senhor te diz. Enviava João Batista e toma, raça de víboras, convertam-se, mudem os vossos caminhos. E ali não havia mimimis, não havia dodóis, eles convertiam-se, eram batizados. Naquele tempo sentiam a importância e o poder da palavra que estava a ser pregada. Este profeta está doente, está amargurado. Quais as razões para isso? Você deve se questionar, nós devemos quais as razões que causaram esta ferida? Isso. Quais as razões que causaram este sofrimento e esta amargura? Você tem que lutar contra isso. Porque uma amargura que não é combatida acaba por se tornar em orgulho. Escuta, uma tristeza, uma amargura no coração que não é combatida, destruída, acaba por se tornar em orgulho. Você sente aquilo, mas não se quer ver livre daquilo porque acha que é o dono da razão. Eu tenho razão e arranja inúmeros argumentos para debater a sua razão. Jonas 1, versículo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Jonas era filho de Amitai. E no tempo do profeta Amitai, quando Jonas era bebezinho, de ano em ano, os assírios vinham com toda a sua força. No reinado de Jerusalém estava Jeroboão II. E neste reinado, ano a ano, era prática, parecia uma festa dos assírios. Iam todos os anos combater e nesse combate, caso a luta fosse ganha, quem morria? O rei e sua família, profetas e seus filhos. Todos os anos. E durante a sua infância, adolescência, juventude, Jonas viveu nesse panorama.
O seu pai era profeta e sabia que quando os assírios vinham combater contra Israel, eles viviam medo, pânico. Meu Deus, é hoje que eu vou morrer? Será que o rei hoje vai ser derrotado? Será que eles vão entrar pela minha casa, vão matar o meu pai, Amitai, vão matar a minha mãe e vão matar a mim também? Então cresceu com pânico, cresceu com medo dos assírios. Eu não sei o que é que você sentiria. Eu sentiria medo, desespero. Todo o ano a mesma coisa. Então aquilo foi recalcado na sua mente e no seu coração, causando feridas no coração de Jonas. Amitai passa o bastão sacerdotal, ou o ofício profético para o seu filho. Jonas agora, acaba Jonas desempenhar o ofício de profeta. Mas como está o seu coração? Com raiva e com amargura dos assírios. Qual é a capital da Assíria? Nínive. A capital da Assíria era Nínive. 120 mil habitantes. Causadores daquele trauma e daquela dor que provocaram ao pai, a Amitai e a Jonas. E não sei o que é que você sente quando vai pregar para alguém que quer falar, ou existe alguma dissensão, algum problema, ou uma discórdia. Eu não sei como é que você fala com os assírios da sua vida. Ou com os ninivitas, que por vezes acontece existir. Não sei como é que você fala com aqueles que o atormentaram ou causaram feridas bastante profundas no seu coração, que influenciam até os dias de hoje. Talvez um assírio, um ninivita, seja um pai de infância que a molestou, que o agrediu, que não quis saber de si, seja uma mãe que o abandonou, o colocou no lixo, seja um irmão que o violou, alguém que roubou, um pastor que o enganou. Talvez o ninivita seja uma pessoa assim que causou feridas na sua infância, até aos dias de hoje não o deixa vencer. Jonas estava assim, ferido, amargurado, rancoroso, e recebe uma ordem de Deus. Vai pregar, parafraseando, àqueles que te fizeram mal a vida toda. Vai pregar àqueles que mataram pessoas. Tinham como hábito, cultura, matar o povo no qual tu pertencias. Os assírios para Jonas eram os seus principais inimigos. Durante décadas oprimiram este homem, este profeta. Agora vamos ver o coração do profeta. O coração deste profeta, quando esta missão, o que é que nutria? Quando você vai evangelizar a sua casa, os seus filhos, a sua mãe, o seu pai, os seus colegas de trabalho, o que é que nutre o seu coração? A esperança, a graça, a glória, aquilo que Deus me deu, eu quero dar. O quê? O que é que flui no teu coração quando você vai pregar as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus? Quando você fala de Jesus, quando você recebe, entendendo a missão que nós temos, ir e pregar por todo o mundo, batizando e ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que nutre o seu coração? É só paz, pastor. Sim, espetacularmente bem. Mas em Jonas não. Jonas levou esta missão com o coração amargurado. Jonas tinha que pregar para alguém que eram assassinos, para além das práticas que eles tinham. Nos tempos atuais. Talvez quando a pregação de Jonas a Nínive, ele corria risco de vida. E ele tinha que ir lá. Já sabendo o seu historial. Uma coisa é você ir para a Amadora sem conhecimento daquilo que acontece. Fala, Amadora. Pronto, não. Barra da Tijuca é muito chique. Para o Morro, para a Rocinha, sem conhecimento de causa, não é? Você vai lá e vai evangelizar tudo com um grande sorriso no rosto, mas quando você sabe o que acontece em determinado lugar, e agora mete e se prejudicou a sua vida, como é que você vai? Se calhar nem vai lá. Então, Jonas tinha esta missão. Que missão fácil, não era? Sabem, Deus dá-nos... Às vezes nós queremos uma missão para dizer, através de mim Deus curou, Deus salvou, através de mim viram o mover do culto, eu estava no culto, mas quem disse que é sobre si? É sobre as pessoas, é sobre os ninivitas. Jonas, é sobre os ninivitas, e através dos ninivitas eles é que vão curar a tua vida. Os ninivitas, esta ação que eu te ordenei, é que vão fazer algo poderoso na tua vida. Vais ser transformado através desta ação, Jonas. Então Jonas tinha estas atitudes porque tinha feridas no coração.
Jonas tinha um problema com este povo, com os ninivitas. Jonas, olha o profeta. Pode fazer uma pausa que ainda vou demorar mais 1 hora. Sabe qual era a pregação de Jonas, curta que fosse, era cheia, repleta de juízo. Olha para a oração de Jonas. Em 40 dias, Deus vai destruir esta cidade. E a graça, e a bondade, e o amor. Jonas dizia, Deus vai destruir. E Deus dizia, não, Jonas, pregas, mas prega também a bondade, a salvação. Jonas, eu quero salvar 120 mil, Jonas. Mas Jonas diz, Deus diz, vai até Nínive para que eu a salve. Mas derivado às feridas no coração, às mágoas, às emoções turbilhadas, Jonas prega um sermão somente com juízo, raiva, amargura de coração. Talvez seja a forma com que estejamos aqui hoje. Estás amargurado porque não entendes porque é que o teu filho ou a tua filha está por determinado caminho, o teu marido te traiu, a tua esposa traiu, no trabalho és humilhado, sei lá o que está a passar. Porque é que tem esta doença, Deus? E todas as orações, sabem, as orações não são fidedignas, puras, quando há um coração amargurado. Deus, porque é que permites eu ser humilhado? Porque é que permites eu ser humilhado desta forma, Deus? Tudo isso mexe com o teu comportamento. Não estás normal como cristão. Não nos comportamos, não falamos de forma normal. No nosso lar não há um comportamento normal. Não educamos os nossos filhos no qual eles devem andar porque estamos amargurados com alguma coisa, com determinada coisa que aconteceu. Estas feridas não tratadas, cristãos feridos, amargurados, com um coração mau, arrogante, derivado às feridas, tal como aconteceu a Jonas, sabem o que é que levam? A desobedecer a uma ordem legítima de Deus. Quando você tem um coração ferido, amargurado, arrogante, doente, independentemente daquilo que causou, você não cumpre as ordens de Deus. Jonas capítulo 1, versículo 1 a 2. Deus dá uma ordem clara a Jonas, ele simplesmente ignora, vai para o outro lado, ignora os 120 mil, ignora a pregação da graça de Deus. E porquê? Porque o seu coração estava com chagas. E ele tomou posse daquilo. Escutem, ele dispõe-te a ir a Nínive. Da mesma forma, ele se dispôs a ir para Tarsis. Não escutamos a voz de Deus, negamos a voz de Deus. Deus fala connosco e nós não queremos ver. Escutem, a Bíblia diz, o amor de muitos se esfriará. Sabem qual é a causa e efeito? O efeito do esfriamento do coração é a desobediência. E sabem qual é? É o discernimento. Muitas vezes, eu já ouvi a tal expressão, está escrito na Bíblia, mas eu não concordo. É uma expressão que revela a amargura de um coração. Você já discipulou ou disciplinou, ou falou, ou aconselhou com base bíblica e aquilo parece que não entra, não faz sentido, por muito você argumente as personagens, por muito você fale de Paulo, de Deus, de Jonas, aquilo não entra. Porquê? Porque é um coração ferido e amargurado, não permite, não é culpa que está a ser lançado, é para que nós possamos examinar-nos a nós mesmos e ver que algo não está bem, precisamos mudar, precisamos entender qual a verdadeira vontade de Deus. Sabem, Jonas, o argumento de Jonas, ao desobedecer a uma ordem explícita de Deus, sabem qual é o argumento que Jonas usa? Por sim, pelos seus comportamentos, ele não é justo. Tendo em conta o seu histórico, aquilo pelo qual ele passou, Deus não é justo. Deus não é justo fazeres essa... Olha o tete-a-tete com Deus. Deus não é justo tu mandares-me a mim uma pessoa ferida. Tu sabes aquilo pelo qual eu passei durante décadas e estás-me a mandar, ordenar e pregar as boas novas. A salvação. Olha, a minha justiça está acima da salvação e do propósito que Deus tem para as vidas.
Jonas diz que a justiça dele estava acima do propósito de Deus. Quantos entenderam o que eu disse? É o argumento que nós usamos muitas vezes. Não é justo, eu não faço porque não é justo. Não é justo eu ir a Nínive. Não é justo eu ir pregar aos carrascos dos meus pais. Não é justo eu pregar para eu quero a morte deles. A pregação que vai destruir a cidade, essa que eu estou na linha. Essa é a minha visão. A visão da destruição de Nínive toda entre Deus. Mas a salvação, não. E nós somos assim muitas vezes. Contestamos. Contra-argumentamos. Contra-argumentamos. Porquê? Porque temos um coração mau, ferido, enfermo. E agimos com desobediência. Olha só um exemplo. Saul. Deus dá uma ordem a Saul. Saul, vai até Amaleque e mata Agag e não poupes nada nem ninguém. Nem ovelhas, nem bois. Nada, não poupes. O que é que Saul fez? Desobedeceu. Desobedeceu e nesse momento, nessa altura, Deus destitui Saul. Porquê? Porque ele foi desobediente, porque tinha um coração ferido, amargurado. E Deus diz, misericórdia quero e não sacrifícios. Melhor é um coração ferido, mau, amargurado, leva-nos a ignorar uma ordem legítima de Deus. Segundo, um coração ferido, amargurado, leva-nos a comprometer a vida de terceiros. Em qualquer roda, em qualquer momento de comunhão, por mais santo que seja o lugar, eu creio no poder da cura. No entanto, da mesma forma que nós estamos aqui há anos e estamos amargurados e vemos isso através dos comportamentos, existem pessoas que nos dias de hoje vivem círculos de amargura, tristeza, dor, derrota, por causa da sua maneira de agir. Coração ferido, um coração mau, arrogante, cheio de chagas, compromete a vida de terceiros. Jonas capítulo 1, versículo 5. Naquele barco, a Bíblia diz que ele não estava sozinho. Comprometeu a vida dos 25. Comprometeu a missão, o trabalho dos 25. Comprometeu, sem os conhecer, Jonas não conhecia os 25 tripulantes. Não conhecia. Quem era ele para pôr em causa o ministério dos mesmos, o chamado dos mesmos, a ordem dos mesmos, o trabalho dos mesmos, a família dos mesmos? Sabe-se lá, se calhar muitos ali tinham 2, 3, 4 filhos. Tinham mulheres. Naquele tempo podia. Quem era Jonas para comprometer? Mas compromete, coloca em risco a vida dos 25. E é isso que faz as nossas amarguras feridas nos nossos corações. Os teus comportamentos, as tuas feridas. Olha para o teu casamento. Olha para as atitudes, num todo, para o teu relacionamento. As feridas no teu coração têm colocado em causa aquilo que é maravilhoso, o matrimónio dado por Deus. Olha para os teus filhos. Olha para o teu ministério, olha para a tua igreja, olha para ele, olha para a linha de montagem onde tu trabalhas diariamente, olha para a empresa onde tu trabalhas. Tem colocado em causa que tipo de palavras, ações, reações tens tido no teu casamento para com os teus filhos, para com os teus amigos. Quando celebras uma reunião, o que é que se sente no ambiente? Paz ou amargura? Quando falas, o tom que entoas é de tristeza, de dor, dúvida. Conheço pessoas que em tudo o que falam, e se, ai meu Deus, vamos lá ver, estou no trabalho, mas vamos lá ver o que é que vai, agora a taxa de juros aumentou, e meu Deus, e lança uma corrente de dúvida, onde aquela corrente de dúvida se expande por todo o lugar, e os demais que chegaram ali cheios de fé que a taxa de juros, Euribor, ia descer, saem de ali a pensar que estão desesperados que a prestação vai aumentar. Estou a passar por este sofrimento, contaminam. Ou entram com um sentimento de murmúrio. Ai, não devia ser assim, não devia ser assado, não devia ser cozido. Feridas no coração, na alma. E você, sem dar conta, cria filhos assim. Cria pessoas assim. Cria uma igreja assim.
Um coração ferido contamina os demais. Você que é esposo, seja um bom sacerdote, impulsione a sua esposa, ore pela sua esposa, motive a sua esposa, elogie a sua esposa, invista na sua esposa, embeleze a sua esposa, leve ela para passear, para comprar na Zara, na Louis Vuitton. Invista nela. Deixe ela fazer essa chapa no cabelo, fazer essa pestana, esse olho. Meu Deus do céu, parece um carro tuning, meu pai. Mulher tem sido amargurada, tem causado problemas ao marido, tem sido um Jonas para com o seu esposo, destrói, deixou a toalha no chão. Olha aquele boxer ali deitado no chão, não mete a comida não passa uma camisa, não mete uma louça na máquina, destrói ele, Jesus. Hã? É as feridas, é o ódio, é o desejo, feridas na alma faz com que o coração só nutra espírito de vingança. Terceiro, coração ferido faz com que a tua oração não seja legítima. O que é que eu quero dizer com isto? Jonas estava na barriga do peixe, certo? Ele orou. Será que foi uma oração cheia de charamanaias? Foi uma oração ainda com o coração cheio de amargura. Tira-me daqui, Deus. Eu reconheço quem Tu és, mas tira-me, por favor, daqui. Será que ele oraria da mesma forma se Deus lhe tivesse dado a segunda chance ainda dentro da barriga do peixe? Estava desesperado, mas o coração estava ferido. Capítulo 2, ele ora dentro do ventre do peixe, mas o coração ainda está ferido, amargurado. Em momento algum, na oração de Jonas, nós achamos, pô, Jonas arrependeu-se. Olha esta oração, ele falou em língua estranha lá dentro. Mas não vemos Jonas dizer, perdoa-me por causa deste meu coração amargurado. Antes que me vomites em terra, cura o meu coração. Tira este sentimento do meu coração de amargura para com os ninivitas. Vemos lá? Ele queria salvar era a sua pele. Ele queria ver se daquele perigo estava se danando para a destruição dos ninivitas. Em nenhum lugar Jonas se arrepende e pede perdão a Deus. Pede somente socorro, alívio. Só para mim. O Evangelho não é só para mim. O Evangelho é para todos. É para todos, independentemente da tua estrutura. Em momento algum, ele pede perdão. Jonas capítulo 2, versículo 9. Mas com a voz do agradecimento, eu te ofereci sacrifício e o que votei, pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Escuta, muito rapidamente. O que votei, pagarei. Todo o profeta fazia um voto para com Deus antes de tomar o seu ofício, ok? Em que consistia o voto? Em fazer aquilo que Deus mandasse e a ir para onde Deus mandasse, ok? Ele iria agir de acordo e ia de acordo com aquilo que Deus falava, pregava aquilo que Deus dizia para pregar. No entanto, o voto, nos 4 capítulos, nós não vemos Jonas a fazer nenhum voto para com Deus. Aquilo que votei no tomada de posse do meu ofício, ok? Mas a forma como ele expressa este voto e aquilo que votei, pagarei, está bem. Já que sou cristão, já que pertenço ao Unânime, já que sou líder de grupo de vida e tenho que ir às reuniões, eu vou. Foi mais ou menos assim. Já que eu fiz aquele voto lá, quando recebi do meu pai o ofício de profeta, ok. Eu tenho que estar no culto, sentar na frente, porque o pastor diz, pronto, já que eu disse que ia, eu vou. Era a forma como Jonas estava a agir. Era desta de má vontade, com desdém pela obra, sem zelo. Estava a enxovalhar completamente aquilo pelo qual ele foi chamado. Jonas não era o Zé Manel, não era a Joaquina, não é a Timaria, era um profeta. E não era um profeta qualquer, era alguém que tinha o ofício de profeta. Está bem, vou. Será que já agimos assim? Vamos em ensaio. Vai lá. Importas tocar mais baixinhos? Poxa, do que nada. Olha, compra-me outras baquetas. Porque não estou a... Se isolasse isto, já não havia este som.
Poça, baixa só mais um bocadinho o som. Poça, já nunca mais venho para a mesa de som. Estão a perceber? Poça, na coxinha de galinha lá. Pô, que igreja é esta? Porquê? Tinha um coração ferido. Tinha um coração doente. E a oração de Jonas não era legítima. Não era ouvida. Porque não tinha pureza. Não tinha sinceridade. E um coração ferido. Podes continuar a orar pela salvação da tua casa. Podes continuar a orar para que Deus traga o homem certo da tua vida. Ninguém precisa, ok? Podes continuar a orar pelo homem certo da tua vida. Pela mulher certa para a tua vida. Receba. Mas com um coração amargurado, ferido, nunca irás consegui-lo. Não tinha legitimidade. Não tinha. Amém? Outro ponto. Quarto ponto. Coração ferido, mau, compromete a obra de Deus. E repara como compromete. Passando só de leve este ponto. Um coração amargurado compromete a obra de Deus. Em momento algum, enquanto Jonas esteve no barco, diante daquelas circunstâncias todas, não sei se já tiveste em algum vendaval, em algum perigo do barco ir ao fundo, não sei se andaste no Titanic, se não andaste, se estou certo, não. Mas diante daquela situação, ir ao fundo deve ser uma situação completamente desastrosa. E repara que Jonas dá o corpo ao manifesto por 25 almas que ele não conhecia, nem o propósito das mesmas, nem o presente, nem o passado, nem o futuro. Mas está disposto. Aliás, coloca logo em prática o título. Eu sou hebreu. Eu dou o corpo ao manifesto. Mas no tocante às 120 mil almas, esquece. Não estou nem aí. Não quero saber. Põe em causa a obra de Deus. Um coração ferido, amargurado, coloca em causa a obra de Deus. Faz a obra de Deus de uma forma desleixada. Não dá valor àquilo que Deus concedeu. Não consegue, num ano de imensurável gratidão, ver o quanto Deus fez, faz e irá fazer nas nossas vidas. Um coração ferido faz de qualquer maneira, canta de qualquer maneira, toca de qualquer maneira, prega de qualquer maneira. Dá testemunho de qualquer maneira. O coração ferido nem consegue dar um verdadeiro testemunho daquilo que Deus é. Um coração ferido usa qualquer sermão, qualquer esboço, usa aquilo que lhe mais convém para a sua edificação pessoal, não para a edificação, usa no singular e não no plural. Fala para si. Eu faço, eu quero, eu mando, eu posso, eu sou. Ninguém prega como eu, ninguém canta como eu sou. Convém que sejas oprimido. Então vou pregar aqui em 40 dias. Se não mudas esse comportamento, serás subvertida. Não viste? Era o que Jonas queria pregar. E vou pregar em pouco tempo, porque eu não tenho paciência para estar cá a falar com estes ninivitas. Então coração destruído, ferido, compromete. E uma coisa é clara, Deus ama a igreja, Deus ama os líderes, Deus ama os pastores, Deus ama o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que você está nesta manhã aqui hoje? Como é que tu estás hoje aqui? Será que estás ferido e estás a comprometer a obra de Deus? A obra de Deus não se desempenha só aqui neste lugar. A obra de Deus é lá na sua casa. Deus quer salvar o ninivita que está lá e que dorme consigo todos os dias. Deus quer salvar o ninivita do seu filho que compromete o seu cabelo, o seu penteado, a sua boa disposição. Deus quer salvar o ninivita que diz mal do seu Deus. Deus quer salvar os assassinos, os ladrões. Deus quer salvar, irmão. Meu Pai do céu, Deus quer salvar a tua vida. Deus quer, irmãos, um coração ferido, um coração amargurado. Entristece com o bem dos outros. Olha como é que o Jonas fez depois de pregar e dos 120 mil pessoas é o número de habitantes que Setúbal tem, verdade? Imagina o Jonas, que é o nosso amado irmão Rosanon, pronto, ou o Telmo, ou o Júlio, independentemente, vai pregar ali para a Praça do Bocage e 120 mil pessoas se convertem.
Aleluia! Yes! Olha o Jonas, 120 mil converteu-se e ele ficou irado. Jonas 4, versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente. Extremamente Jonas, porque tinha feridas na alma, feridas no coração. Era uma pessoa arrogante, doente. 120 mil converteram-se e ele ficou irado. Veja só o absurdo que isto é uma pregação. Foi curta, pregou, salvou, está feito, cumpriu a vontade de Deus. Não, ficou irado. E nós ficamos irados muitas vezes, meus irmãos. Nós somos assim como Jonas, vemos um grande templo, mas ficamos irados. Um sacrifício enorme para ter 1001 coisas aqui na igreja, mas ficamos irados. Uma panóplia de pregadores, levitas aqui excelentes, maravilhosos, que pregam, cantam, louvam, adoram. Uma comunidade sã, que ama ouvir a palavra de Deus, e nós ficamos irados. Uma família que Deus nos deu, somos casados há 20 anos, mas tudo aquilo que você aponta em momento de mais difícil é o pecado, ou a dor, ou aquilo que fez em 1998. Lembras-te de 1998? Casados há 20 anos. Tanta coisa boa já aconteceu. Filhos, lua de mel. A minha foi boa, não sei se a sua foi boa, se vai ser. Mas tanta coisa para elogiar, para engrandecer. Mas o coração amargurado, passou 20 anos, mas só consegue sublinhar, colocar a negrito, destacar aquilo que tem de mal. Não faça isso um homem, mulher. Como homem eu falo, não fale os podres do seu esposo. Sabe o que é que você vai fazer? Você reconhece os podres do seu esposo, mas elogia as suas qualidades. De forma que esse elogio é tão santo, tão puro, tão maravilhoso, que esses podres, step by step, vão desaparecendo. Quanto mais você expõe os podres, mais eles são visíveis. E para com um homem, isso é um homem sabe o que eu estou a falar, verdade ou não? Numa folha tão grande, branca, tão limpa, vai logo destacar aquele pontinho que está lá. Verdade ou não? E vocês homens, sejam doces, suaves, amáveis, assim como Jesus Cristo era para com a igreja. Tenham paciência, compreendam, ouçam. Eu também. Obedeçam de vez em quando. Vamos agir pensando que elas é que estão a mandar. Serás bem-sucedido no teu lar e na tua casa se deres. Se ela pensar, ela não tem, ela pensa que tem. Mas com o coração... Estou a brincar. Com o coração ferido. Posso falar que ela hoje não está aqui? Ok. Lá em casa sou eu que mando. Lá em casa quem é que manda? Sou eu ou não? Ela pensa que ela manda, mas não sou eu. Mas um coração ferido rouba-te as estratégias para agir dentro do lar, fora do lar e na igreja. Amém? A equipa de louvor agora.